Olá, seja bem-vindo à Escola Bíblica. Nós estamos terminando o livro de Filemon, nós temos apenas mais 2 aulas. Lembrando que o segundo sábado deste mês, certo? Nós já estamos em maio, ele vai ter a nossa aula presencial, então nós teremos mais essa aula aqui e uma próxima que vai ser um bate-papo. E então no sábado, no segundo sábado do mês, nós teremos a aula presencial. Na primeira aula nós falamos apenas do capítulo 1 e foi bem interessante. Então se você não fez a primeira aula presencial, não tem problema, estuda aí para a gente fazer a segunda aula. E o que acontece? Nós já estudamos basicamente todo o livro, né? Eu te dei ferramentas para você estudar todo o livro. Hoje vai ser basicamente um devocional mostrando para você como a gente interpreta para hoje. E eu gostaria de pegar um tema aqui que eu acho bem interessante nessa carta, que na minha cabeça, e quando eu olho para as igrejas evangélicas do Brasil, é um tema bem atual, que é o capítulo 2 e o versículo principalmente o 21, mas nós vamos olhar um pouco antes. Por exemplo, no versículo 4, Paulo vai começar a dizer para a igreja de Colossos: eu lhes digo isso para que ninguém os engane com argumentos bem elaborados. Ok? Então, presta atenção. Primeiro, Paulo não quer, um dos motivos da carta é que Paulo não quer que ninguém os engane com argumentos elaborados. Se a gente der um pulo para o versículo 8, diz assim, não permita que os outros escravizem com filosofias vazias e invenções enganosas, provenientes do raciocínio humano. E essa parte é muito importante, grave isso, com base nos princípios espirituais deste mundo. Essas 4 palavras, tem que ficar na nossa cabeça aqui, princípios espirituais deste mundo. Então, o que Paulo não quer? Que ninguém os engane com argumentos elaborados, com filosofias vazias, invenções enganosas, que provém de argumentos de raciocínio humano, certo? E qual é a base? Princípios espirituais desse mundo. Se a gente der um pulo lá para o versículo 16, que aí ele vai continuar argumentando sobre isso, mas o versículo 16 é bem interessante, continuando essa linha. Portanto, não deixe que ninguém os condene pelo que comem ou bebem, ou por não celebrarem certos dias santos, as cerimônias da lua nova ou os sábados, ok? Então essas pessoas que têm argumentos elaborados, filosofias vazias, invenções enganosas, eles estão fazendo isso a partir do quê? A partir do que comer, o que não comer, o que beber, o que não beber, se celebra dias santos ou não, as cerimônias de lua nova ou sábados, ok? Alguma dessas coisas tem muito a ver com o judaísmo, por isso algumas pessoas entendem que esse grupo que está ameaçando a igreja são judeus ortodoxos e não os judeus convertidos, obviamente. Então, o que eles vão bater muito nessa tecla aqui, principalmente em Gálatas, né? Aqui, pelo menos, é outro tom que Paulo está usando, como, olha, não deixe. Enquanto lá em Gálatas, olha, como vocês se deixaram enganar, que não deixe que isso aconteça. Mas ele continua. Vamos prestando bastante atenção, que é muito fundamental essas partes que eu grifei. Versículo 18. Não aceite a condenação daqueles quem? Que têm argumentos elaborados, filosofias vazias, invenções enganosas. Não deixe que essas pessoas, né, a condenação daqueles que insistem numa humildade fingida. Ou seja, tudo que eles estão fazendo, tudo isso, parece uma humildade, mas é fingida, viu? E na adoração de anjos, então, igreja brasileira, cuidado com esse negócio de ver anjo, muito cuidado. Tem igrejas adorando anjos. Se o anjo não aparece na igreja, a celebração parece que não aconteceu. Cuidado. E que alegam ter visões a respeito dessas coisas, certo? Cuidado. Muito cuidado com esse negócio de anjo na igreja.
Não estou dizendo que não existe, estou dizendo para tomar cuidado. É isso que Paulo está recomendando sobre as pessoas que adoram anjo. Não se deixe a ser condenado por esse tipo de pessoa. Versículo 20. Vocês morreram com Cristo e Ele os libertou do quê? Dos princípios espirituais deste mundo. O que está lá no versículo 8? Com base nos princípios espirituais deste mundo. E Paulo vai dizer aqui no versículo 20, vocês morreram com Cristo e Ele os libertou dos princípios espirituais desse mundo. Porque o princípio espiritual desse mundo, ele está pautado neste mundo. Como assim? No que comer, no que beber, em dias sagrados, em festivais sagrados. Cuidado! Porque essas pessoas estão dizendo, se você não guarda o sábado, você é alguém passível de condenação. Cuidado, se você não celebrar tal festa, se você deixar de comer ou não comer tal coisa, você precisa deixar de comer isso. Tudo isso, irmãos, são princípios espirituais desse mundo. Então, por que continuar a seguir, ainda no verso 20, então por que continuar a seguir as regras deste mundo? Que dizem, não mexa, não prove, não toque. Olha só. Cuidado, por que você está ainda insistindo nisso? Essas regras não passam de ensinamentos humanos, ok? Princípios espirituais deste mundo, princípios de ensinamentos humanos. Essas regras, versículo 22, essas regras não passam de ensinamentos humanos sobre coisas que deterioram com o uso. Verso 23, pode até parecer sábias, presta atenção, pode até parecer sábias, pode até parecer espirituais, poderíamos dizer, pois exigem devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa. E aqui é muito importante porque os colossenses, em sua grande maioria, eles eram gentios, como nós já vimos na carta. Então, o que eles precisam fazer morrer? A natureza pecaminosa. Assim como os judeus, mas eles têm um lado muito mais voltado à promiscuidade, à vida solta. Então eles precisam tomar muito cuidado com isso. Como eles vão inibir a natureza pecaminosa deles? Digo para você, não é usando saia, minha irmã. Não é colocando terno e gravata, meu irmão. Tá entendendo? Não tem a ver com os princípios dessas regras que não passam de ensinamentos humanos. Cuidado, essas regras podem até parecer sábias, mas não passa de princípios espirituais deste mundo. Como nós conseguimos então atingir o problema, que é a natureza pecaminosa? Entramos no capítulo 3, porque o capítulo 1 e 2 já foi de base para isso aqui. Mas ainda o 3 nós temos, uma vez que vocês ressuscitaram para a nova vida com Cristo, mantenham os olhos fixos nas realidades do alto, onde Cristo está sentado no lugar de honra à direita de Deus. Pensem nas coisas do alto e não nas coisas da terra, pois vocês morreram para esta vida e agora sua verdadeira vida está escondida com Cristo em Deus. E quando Cristo, que é a sua vida, foi revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Presta atenção então, vamos lá. Muito importante isso, eu espero que você abra bastante entendimento, porque o que Paulo está dizendo aqui é libertador para os nossos dias. Assim como foi para a igreja de Colossos, é para nós hoje. Esse negócio de regra, você precisa estar assim, estar assado. Irmãos, tem gente que não pode... para dormir tem que ser de calça. Isso é tudo ensinamento humano, porque se Jesus voltar, eu imagino uma pessoa tomando banho de calça, de paletó e gravata. São ensinamentos humanos, meus irmãos. Isso não tem nada a ver com os princípios de Jesus.
Isso aí tem a ver com o princípio espiritual deste mundo. A nossa luta não é com essas coisas, mas é contra a nossa natureza pecaminosa. E a gente só vai conseguir lidar com a nossa natureza pecaminosa quando nós mantivermos os olhos fixos na realidade do alto, que é o versículo 1 do capítulo 3. E aí nós podemos citar outros textos aqui, por exemplo, como Mateus 6:33, buscar em primeiro lugar o reino de Deus, e as demais coisas, e estava falando do que comer e vestir, serão acrescentadas. Nós podemos citar Filipenses 4:8, concentre-se em tudo que é verdadeiro, tudo que é nobre, tudo que é correto, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é admirável. Pense no que é excelente e digno de louvor. Então, nosso pensamento, que é o que depois Paulo ainda vai dizer no versículo 2, pense nas coisas do alto. O que é pensar nas coisas do alto? Pensar em tudo que é bom, verdadeiro. Essa realidade aqui é uma realidade que nós morremos para ela. Nós morremos em Cristo, com Cristo, para essa realidade. Então esse negócio de comer, de beber, isso é bobeira. E porque, vamos colocar assim, eu tenho um desejo desenfreado por comida, sou glutão. Você vai dizer, então, pastor, você está dizendo que você pode comer o que você quiser? Então, o problema não é a regra de eu comer ou não comer. O problema é minha natureza pecaminosa que está fazendo daquilo o meu Deus. E aí que você começa a entender que é muito mais profundo do que eu falar para você assim o que você pode comer, o que você não pode comer, o que você pode beber, o que você não pode beber, o que você pode vestir, o que você não pode vestir. Tem a ver com a sua natureza, o porquê você se veste do jeito que se veste. Porque você come o que come. Porque você olha para as pessoas do jeito que olha. Porque você se relaciona com as pessoas da forma que se relaciona. Então, se o que você está vivendo é de maneira pecaminosa, porque às vezes eu posso olhar para um belo prato de comida e dizer assim, não posso comer, e dentro de mim está me devorando. E eu estou comendo aquilo assim por dentro. E eu não estou em nada, porque na primeira oportunidade que ninguém estiver olhando, eu vou acabar com aquilo, eu vou comer e saciar toda a minha natureza pecaminosa. Como eu faço isso? Eu preciso entender que essa realidade aqui, eu morri para essa realidade. Eu estou pensando nas coisas do alto, onde Cristo está sentado. Imagine uma caminhada. Se você, por exemplo, pensar num conto de fadas da Chapeuzinho Vermelho, qual é o problema? Ela vai tentar pegar um atalho. O nosso problema é que essas coisas são atalho, meus irmãos. E no atalho sempre nos coloca em perigo. A gente aprendeu isso desde criança. O problema é que hoje se fala que o atalho é melhor. Cuidado com isso. Não existe atalho. O que existe é nós buscarmos e entender que a nossa vida não é mais aqui. Nós morremos com Cristo. E se morremos com Cristo, nós ressuscitamos, como diz o verso 1 do capítulo 3. Uma vez que vocês ressuscitaram para a nova vida, então nós agora ressuscitamos para a nova vida. Nós fazemos parte de uma nova humanidade. Ainda que inseridos na antiga humanidade, mas a nossa realidade não é mais a mesma. Eu não olho as coisas da forma que eu olhava, porque agora eu estou colocando dentro de mim, ou foi posto dentro de mim o Espírito Santo. Então tudo que eu coloco dentro de mim, eu tenho que pensar em Filipenses 4:8, em tudo que é verdadeiro. Porque se o meu entendimento ele chegou à compreensão de que Cristo é tudo o que eu preciso, as minhas emoções, as minhas vontades vão acompanhar. Eu não tenho mais nenhuma vontade a não ser realizar a vontade do Pai. E você vai perceber que quando isso acontece, você vai ter um nível de maturidade, de santidade, de espiritualidade que as pessoas não entendem. Como tudo está acontecendo e você permanece dessa forma? Porque aqui as coisas vão passar mesmo. Aqui há dor e sofrimento. Aqui as coisas não são fáceis. Mas eu me mantenho com os olhos nas coisas do alto. Quando Cristo for revelado, e verso 4, e quando Cristo, que é a sua vida, for revelado ao mundo inteiro, vocês participarão da sua glória. Eu estou com o pensamento na glória. Vivendo aqui, lutando aqui, fazendo tudo
que eu posso para cumprir a vontade de Deus aqui. Por quê? Porque eu estou com pensamento nas coisas do alto. Quando eu estou com pensamento nas coisas do alto, quando eu olho para as coisas terrenas, eu olho com olhos de misericórdia e compaixão. Então assim, meus irmãos, cuidado com um monte de regra. Versículo 22 do capítulo 4, essas regras não passam de ensinamentos humanos, sobre coisas que se deterioram com o uso. Pode até parecer sábia, verso 23, pois exige devoção, abnegação e rigorosa disciplina física, mas em nada contribui para vencer os desejos da natureza pecaminosa, que é o objetivo. Se eu estou ligado com Cristo, se eu estou escondido em Cristo, que é a expressão que eu acho fantástica, que o Paulo usa também, se eu estou escondido com Cristo, então, meus irmãos, eu parei de olhar as coisas da forma que eu olhava. Eu estou em novidade de vida. As coisas velhas passaram e eis que surgem coisas novas. Nova percepção, novo estilo de vida. Eu não preciso que ninguém me diga como viver, o que comer. O Espírito Santo está me guiando. A minha oração é que o Espírito Santo nos guie a toda a verdade, para que ninguém fique nos julgando sobre o que comer e o que vestir. Amém? Que Deus abençoe e boas reflexões.